esta alteração de carreira de ano e meio, a carreira dos professores desvalorizou-se em mais de 40%. Mas a carreira docente desvalorizou-se em mais de 40%. O topo da carreira docente, que era atingido pelos professores, que era o então 10º escalão, passou a ser substituído agora por um outro que é, na prática, o chamado 7º escalão. E, portanto, aquilo que era um escalão e é intermédio da anterior carreira. Portanto, o acesso ao topo ficou condicionado por vagas através da obtenção de provimento na categoria superior, que é de professor titular. O que nós queremos é que todos os professores tenham a possibilidade de, por mérito próprio, chegarem ao topo. E a possibilidade, por mérito próprio, de chegarem ao topo é a possibilidade dos professores, através dos mecanismos de avaliação, revelarem o mérito indispensável para poderem ter acesso ao topo da carreira. E aquilo que nós hoje temos não é isso. Aquilo que nós hoje temos é uma carreira em que já está estabelecido em lei. É, digamos, um dispositivo legal em que 2/3 dos professores nunca podem passar de meia carreira. 2/3 dos professores podem ter o mérito mais reconhecido do mundo. Podem ser os melhores professores que existem. Se não tiverem vaga, não passam do meio da carreira. Pode até acontecer, por via das vagas, que na escola ao lado, uma escola ao lado de outra, um professor, e vamos pôr assim, é um bocado simplista a apreciação, mas para ser mais prático, um professor que é menos bom professor, para se perceber, só porque tem vaga chega ao topo de carreira, e um professor que tem todo o mérito e que é um dos melhores professores que há na escola do lado, só porque o seu departamento não tem vaga, não passa de meio da carreira. Portanto, esta é a carreira que temos. Porquê? Porque para o Ministério da Educação, e é preciso dizê-lo claramente, o grande problema não é que os professores sejam bons ou sejam maus. O grande problema não é distinguir o mérito ou não distinguir o mérito. O grande problema não é que os que são melhores vão até onde não vão os que não são tão bons. Não é. A questão do Ministério da Educação são números. O problema do Governo são contas. É despesa, é orçamento. E se vai o professor que tem menos mérito chegar ao topo e o que tem mais ficar a meio, não interessa. O que o Ministério sabe é que 2/3 não passam do meio. Agora, se é o pior, pouco interessa. Não é isso que nós pensamos. Pensamos que quem merece, merece. E a generalidade das pessoas tem mérito no seu desempenho para poder atingir o topo. Deve, claro, que provar em certa avaliação de desempenho. E isso deve ter a ver, fundamentalmente, com o exercício o seu exercício profissional. Aquilo que nós então aqui propomos é, e a nossa proposta vai nesse sentido, que a nova estrutura de carreira, em primeiro lugar, seja eliminada a divisão da carreira em categorias hierarquizadas. Em segundo lugar, que seja reduzida a duração da carreira e o respectivo acesso ao topo. Já agora quero-vos dizer que a carreira, atualmente, em condições ótimas. Ótimas é o professor ter vaga, chegar ao sítio de passar a titular e ter vaga logo naquele ano e chegar ao topo. Em condições ótimas, demora normais 35 anos a chegar ao topo. Na carreira anterior, demorava 26 anos a chegar ao topo. Dizer-vos que a média nos países da OCDE de duração das carreiras dos professores é de 24 anos. Portanto, Portugal já tinha uma duração que era superior à média dos países da OCDE no que às carreiras dos professores diz respeito para se chegar ao topo. 26 em vez de 24. Este governo aumentou para 35. Portanto, reduzir para a duração. E garantir a paridade com os técnicos superiores da administração. Estabelecer períodos de permanência iguais em cada escalão. Não tem sentido. Atualmente temos escalões de 3 anos, 5 anos, 4 anos, 6 anos, e depois não se percebe bem porquê, ou melhor, percebe-se bem porquê. Demoram mais aqueles que é o acesso aos mais elevados, onde se paga mais, e, portanto, onde se tenta reter mais tempo no escalão anterior às pessoas. Pensamos que não tem sentido. Os escalões devem ter a mesma duração, e nós propomos que sejam 4 anos, que é a duração média. Existindo 8 escalões. O que significa já, e estamos aqui a propor, uma duração de 28 anos para se chegar ao topo. Portanto, mais até do que na anterior, assumimos, mas procuramos reduzir os 35 atuais. Consagrar impulsos indiciários também semelhantes. Hoje a atual carreira tem impulsos indiciários tão ténues em alguns escalões de base que eu diria até que nem sei se no salário líquido o professor ganha com isso ou se por mudar de escalão de IRS ainda fica a ganhar menos. Tão ténues que eles são. Portanto, aquilo que nós achamos e que nós defendemos é que, estando estabelecida a base, que é o índice 167, e o topo, que é o 360, isto tem a ver com a paridade técnica superior, que os escalões intermédios tenham o mesmo impulso indiciário, como aliás depois está aí no desenho. Mais, prever que a progressão dos escalões dependa do tempo de serviço prestado e da avaliação de desempenho, naturalmente. E, por fim, garantir a diferenciação, que é também outra das acusações que o Ministério da Educação costuma fazer aos sindicatos, que nós não queremos a diferenciação. Queremos
Aliás, quiseram no Estatuto anterior, só que eles nunca regulamentaram. E eles não são estes, é nenhum governo. E estamos a falar em 16 anos que esteve em vigor o anterior Estatuto, mesmo depois revisto, e em que o mecanismo da diferenciação nunca foi regulamentado. A diferenciação deve ser, pode ser, tem que ser, positiva ou negativa. Ou seja, com retenções no escalão por uma classificação negativa, depois tem a possibilidade, através de mecanismos excepcionais, de poder ser recuperado, mas no momento de retenção, claro, e com perdas na altura, ou a possibilidade, no escalão seguinte, o professor usufruir do suplemento remuneratório apenas no escalão seguinte, que o faça, no fundo, ter uma compensação por, portanto, não pusemos aceleração para que a carreira não passasse a ter duração diferente para uns e para outros, pusemos apenas um suplemento remuneratório, que no fundo é, digamos, a compensação pelo esforço acrescido que permitiu que o professor tivesse uma classificação superior, portanto, neste caso, muito bom e não apenas bom, e, portanto, que seja assim que se reconhece, distingue e retribui o mérito excepcional, se quisermos chamar assim, não é assim que chamamos, mas, no fundo, acaba por ser um pouco isso. E é esta a proposta que nós levaremos à negociação. É evidente que a negociação é a negociação. Não estamos fechados, isto é, não vamos com esta e só aceitamos esta, mas há uma coisa que também nós podemos aqui garantir. É que não vamos aceitar, se for essa a posição do Ministério da Educação, não vamos aceitar a divisão da carreira em categorias.